microfone, lembrem-se que a voz de vocês vai aparecer na gravação e eu vou colocar esse vídeo no YouTube, até porque eu falei que a presença hoje não era obrigatória, né? Quem quiser, ou então escreve no chat, me diz se a gente pode começar, se tá ok, vocês estão ouvindo minha voz e vendo minha tela. Agora eu fui realmente para o PowerPoint. Podemos? Peraí, só um minuto. Podemos sim. Pronto. Um cabelo na minha boca. Ou era um pelo de gato, né? Tem gato aqui. Obrigado aí, William, que respondeu no chat. Muito obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, a gente, a semana passada, resolveu esse exercício aqui. Eu não coloquei a nossa aula, tá? Eu ainda não apaguei ela do meu computador, mas eu ainda não coloquei a nossa aula desse assunto. Inclusive, esse rabisco aqui é o da nossa aula, tá? Acho que não é o do vídeo que tá lá no YouTube, mas eu tô com o vídeo aqui ainda no meu computador. Mas a aula foi igualzinha, foi a mesma explicação que eu dei para o noturno, lá foi um pouco resumido. Lá para eles eu ainda falei do assunto aqui, diagrama isomorfo, que para vocês eu tinha falado numa semana anterior, então meio que juntou o assunto ali, porque para eles a aula foi mais curtinha, eu só falei do diagrama do açúcar, na verdade acabou a internet no meio da aula, eu não pude concluir e falar do isomorfo. Então tem o início da explicação do isomorfo, regra da alavanca passada aí mais rápido do que eu passei para vocês, esse exercício igualzinho eu passei para vocês, e aí eu já entro no eutético, tá? Ambos são binários, tanto o isomorfo quanto o eutético. Se alguém pedir para você desenhar, esse desenho eu vou apagar, tá? Mas só deixando aqui, você tem o isomorfo com algo com essa cara assim, é como se fosse uma boca aí torta no meio, tá? Para cima só tem líquido, para baixo só tem sólido, dentro da boca tem sólido mais líquido. Lembra que eixo Y é temperatura, aqui é um espelho do eixo Y, e no eixo X é composição, tá? Por comp aqui. Esse é o isomorfo que a gente viu há 2 semanas atrás e fez um exercício na semana passada. O eutético, ele vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Ele vai ter uma cara mais ou menos assim, parece a cabeça de um coelhinho, orelha 1 do coelhinho, orelha 2 do coelhinho. André, onde você enxerga um coelhinho nisso aí? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? O coelhinho, o Pikachu, vai da criatividade de cada um aí, tá vendo? Mas você vê perfeitamente você desenhar a carinha aqui. Claro que você não vai desenhar a carinha, porque a ideia não é essa. A ideia é que aqui para cima só tem líquido, aqui tem uma fase sólida, aqui tem outra fase sólida, aqui você tem uma mistura de fases sólidas e dentro da orelha aí você tem as fases intermediárias. Aqui para o lado do alfa, alfa mais líquido, aqui para o lado do beta, beta mais líquido. Essas regiões com esses escritos mostram exatamente onde existe cada fase, tá? Tem a região onde só existe o líquido, a região onde existe uma mistura de fases sólidas, a região onde existe uma única fase sólida, uma outra que é uma segunda fase sólida, e ainda as regiões de sólido mais líquido, tá? Vamos repassar tudo isso aí, claro que eu não vou deixar esses rabiscos no slide título, né? Foi só para a gente relembrar que a gente já viu isso, tá bom? Já viu isso. E para começar a falar do eutético binário, eu falei muita coisa aqui desse aqui do gelo mais sal. Eu expliquei ele de 2 maneiras. Falei, ó, o jeito decoreba, você escreve assim, ó. Você vai ter uma linha aqui que para baixo dela só tem sólido. Aqui é o 100% água, você vai medir conforme a porcentagem em peso de sal. Sal é NaCl, tá? Então, porcentagem em peso de NaCl, não precisa nem grifar aqui embaixo, que eu fiz porque eu estava explicando o sal. Então, só para vocês verem como é a nomenclatura, porcentagem, P de peso, tá? NaCl, porque é o sal. Então, quer dizer, aqui é o 100% sal, portanto, do lado de lá é o 0% sal e o 100% água. Então, aqui, ó, pensando em fase sólida, estaria o gelo puro desse lado esquerdo, então você já põe gelo do lado esquerdo, e do outro lado sal puro, você já põe sal do lado direito, tá? E aí, se você decorou o contorninho dele, que aqui você tem um morrinho menor, que tem assim como se fosse começo, meio e fim, aqui um morrinho maior que vai acabar só lá, né, que vai virar uma orelhinha só lá em temperaturas mais altas, e você está fazendo o diagrama até aqui só. Então pronto, ó, vai ter uma região intermediária que só tem líquido, parecido com o coelhinho. Aqui vai ter o quê? Uma fase sólida, que está do lado dela, que é o lado esquerdo, mais o líquido. E ali vai ter a outra fase sólida, que está do lado dela, o lado direito, mais o líquido, tá? Então esse é o diagrama, pode ver. Gelo mais líquido, em cima só tem líquido, sal mais líquido, embaixo gelo mais sal, tá? Esse era o jeito decoreba que eu fiz. Também vou apagar isso aqui da aula, do slide título, lógico. Estou refazendo isso só para
para a gente exercitar aí a memória, né? Eu fiz análise em 2 regiões, porque dependendo da faixa de composição que você avalia, o comportamento é diferente. Olha aqui, ó. Com menos sal, parte da água pode congelar, pois uma quantidade menor de água dá conta de solubilizar a massa de sal. Olha o que acontece, você partindo aí do resfriamento do líquido, no líquido você tem água líquida e sal totalmente solubilizado. Se você desce a temperatura, como tem pouco sal, não é o total do volume de água que está ali na sua amostra que vai ser usado para solubilizar o sal. Então, parte congela, a parte que fica líquida solubiliza o sal. E sim, quanto maior a quantidade de sal, você diminui aí o ponto de congelamento. Pode ver, ó, aumenta a concentração de sal, ó o ponto de congelamento. Essa linha verde é o ponto de congelamento. É onde aparece o gelo, onde aparece a primeira fase sólida. Até dei um exemplo aqui. Você joga sal no gelo quando vai gelar cerveja, refrigerante num churrasco. Por quê? Para ela continuar líquida e ainda ir para uma temperatura muito baixa, porque a água líquida gela melhor do que a água sólida, do que o cubo de gelo. Por quê? Porque o líquido encapsula completamente a garrafa. No meio do gelo fica muito ar, e o ar é isolante térmico, tá? Então jogou sal, você vai diminuir o ponto de congelamento, ó. Você vai diminuir o ponto de congelamento, porque mais água precisa estar líquida para solubilizar aquele sólido, aquele sal. Ó. Não fica sal sozinho aqui, porque a concentração de sal é baixa. Conforme ela vai aumentando, ela vai impedindo o congelamento, vai jogando o congelamento para temperaturas mais baixas. Mas tem uma temperatura que não tem jeito. Abaixo dessa linha azul, independente da composição, gelo, que é a água sólida, e o sal sólido, sem estar em solução, estão separados, tá? Se você fizer análise do lado de lá, você tem uma quantidade muito maior de sal. Ó. Com maior concentração de sal, a água não congela. O corpo de fundo já existe e vai aumentando. Olha só, você já tem aqui, ó, numa temperatura alta, a coexistência. Você tem tanto sal que mesmo numa temperatura alta por esse diagrama, né? Se for ver aqui esse pontinho, corresponderia à temperatura ambiente, mais ou menos, acima de 0 grau, tá? Mas pensando nesse diagrama, lembrando, ó, eixo Y, valores de temperatura, eixo X, composição de porcentagem de peso de NaCl. E essa linha aqui é como se fosse um irmão gêmeo do eixo Y. Ou se você não quiser pensar nessa outra linha, pensa só que fechou o gráfico para ficar mais bonitinho o seu eixo ali. Então aqui você está numa temperatura alta. Desceu, o que vai acontecer? Está descendo a temperatura, está diminuindo cada vez mais o limite de solubilidade. Então, sim, a quantidade de sal no corpo de fundo está aumentando. O corpo de fundo está aumentando e a quantidade de sal dissolvido na água, ou seja, no líquido, né? Está diminuindo. O sal está saindo do líquido e indo para o corpo de fundo conforme está baixando a temperatura. Dá para eu saber isso como? A gente viu a aula passada. Traçando uma linha de amarração. Ó. Em temperatura mais alta, essa é a concentração de sal no líquido. É mais alta. Porque numa temperatura mais baixa, ó, a concentração de sal no líquido abaixou um pouco. Numa temperatura mais baixa, abaixou mais ainda. Claro que eu vou tirar esses rabiscos e vou fazer isso mais bem feito para vocês observarem em 2 extremos com uma cor que eu ainda não usei, roxo. Ó, tudo bem, talvez vocês não entendam isso agora, mas no meio de um exercício, só me acompanha. Nessa temperatura aqui, ó, você tem essa quantidade, essa é a concentração de sal no líquido. Lembra? Linha de amarração, eu traço dentro da região onde encosta no líquido, é a composição do líquido, onde encosta no sal, porque aqui não tem uma fase sólida, é o sal puro, é a composição do sal. A composição do sal, obviamente, é 100% sal. A composição do líquido é essa aqui, ó, de NaCl. Tem que ver quanto é que é. Não pus números nesse gráfico. Agora, desce um pouco a temperatura. Linha de amarração, vou fazer por cima desse tracejado mesmo. Tá aqui, ó. Concentração de sal no líquido diminuiu. Por quê? O que significa isso? Mais sal foi para o corpo de fundo, tá? Porque você vai abaixando a temperatura, vai diminuindo o limite de solubilidade, ou seja, vai diminuindo, ó, a concentração de sal na água, tá indo mais para a esquerda, menos sal, o extremo aqui, que é a composição da fase líquida. Então, você desceu, vai ter uma hora que todo o sal saiu da água. Aí o gelo pode congelar. Tá? Então, a gente fez a análise para baixas concentrações de sal e para altas concentrações de sal. Baixas, pouca água dá conta de solubilizar o sal, então parte da água pode congelar. Altas, toda a água é necessária para solubilizar o sal, então ela não consegue congelar e um pouco de sal ainda sobra no fundo. Mas, de qualquer maneira, aqui, o final da história, pouco sal ou muito sal é o mesmo. Tá tão baixo que a água expulsou todo o sal e preferiu virar gelo. Preferiu, que eu falo, nessas vontades que eu falo, é vontade termodinâmica, tá? Na química existe a área da termodinâmica, que a gente estuda, acho que no ensino médio mais em física, estuda em química também, tem a ver com gases e tal, mas no ensino superior de exatas, a termodinâmica
vai se ramificar para todos os estados físicos. Começa no gás, que é mais simples e tal, mas vamos estudar para o líquido, para o sólido, aqui é uma mistura de líquido e sólido, e a gente tem, quando eu falo em vontade termodinâmica, é um termo que eu criei, tá, para ficar mais fácil, quer dizer que existe um cálculo que justifique a espontaneidade desse comportamento na natureza. A temperaturas baixas, os dois sólidos, o gelo, que é a água sólida, e o sal, preferem ficar separados. Aliás, a água tem que expulsar o sal para congelar, mas isso tem um preço, vamos dizer assim, e esse preço é o abaixamento da temperatura, tá? Abaixou a temperatura, vai dar condições para o sistema fazer isso, separar em uma e outra. Aumentou a temperatura, você vai dar condições para que elas se juntem novamente, até porque a água não vai estar congelada, tá? Mas vejam como o sal faz diferença, ele diminui, em baixas concentrações ele vai diminuindo o ponto de congelamento. Em altas concentrações, você nem tem formação de gelo antes dessa linha azul, só vai formar o gelo lá embaixo. O fim da história é o mesmo, mas o caminho é diferente. Aqui congela uma parte e outra parte continua solubilizando o sal. Aqui não congela, mas já tem o sal sólido lá no fundo. Você abaixa a temperatura aqui, cada vez mais sal vai indo para o sal sólido lá no fundo, até que as duas separam completamente e formam o gelo sólido. Aqui, ó, você vai abaixando, o que acontece? Tem um ponto de congelamento que aquela região de água expulsa o sal, deixa o sal todo para o restante da água que ainda está líquida e fica sólida, tá? No fim é igual. Isso foi um exemplo mais do dia a dia, talvez hoje tenha sido complicado, mas a semana passada que a gente começou aqui a partir do 0 grau, fez só essa linha cor-de-rosa, ou seja, a gente desenhou a princípio o gráfico só assim, ó, a gente pôde fazer uma analogia para o açúcar, para o limite de solubilidade, que vai aumentando conforme a temperatura. Pode ver que essa linha faz isso, ó. Em temperaturas mais altas você tem maior concentração de sal no líquido. E aí depois a gente foi vamos dizer assim, construindo, raciocinando as outras regiões, raciocinamos aí para baixo as concentrações, desenhamos essa linha azul, fizemos a continuidade dessa linha cor-de-rosa simplesmente porque ela faz sentido, tá? E aí completamos assim. Qualquer coisa, reassistam a aula, o link tá lá no grupo, se precisar, eu mando de novo. Aí a gente generalizou para a liga metálica, passando aí rapidamente, tá? São 10:08, tá mais ou menos no tempo que eu queria. A gente fez uma liga metálica e fictícia, com metal A, ou seja, um metal qualquer, e um metal B, poderia ser metal X e metal Y. Eu preferi chamar de A e B. A fase A, alfa, que a gente chamou, é rica no metal A. A fase beta é rica no metal B. Mas tanto alfa e beta são soluções sólidas. Alfa é o B, pouquinho de B dissolvido num monte de A. Beta é pouquinho de A dissolvido num monte de B. Então a gente começou fazendo a análise desse diagrama, só estou revisando aí, tá, gente? Para vocês que vieram aí na aula, rapidamente, porque a matéria é complicadinha, tá? A gente começou olhando só a parte sólida. O que vai acontecer? É mais abstrato, por isso que eu dei exemplo de açúcar e água, de sal e água, porque é mais do nosso dia a dia, tá? Então, essa linha é o limite de solubilidade de B no A, assim como essa daqui é o limite de solubilidade de A no B. O que significam essas linhas? Vamos fixar aí uma temperatura e a gente vai mudando a composição. Isso não tem sentido, hein, gente? Porque dada a composição da liga metálica, a composição é aquela. Mas só para vocês entenderem a ideia, vamos imaginar aí uma situação absurda, só para vocês entenderem as linhas do diagrama. Numa temperatura fixa, suponha que você pode ficar igual o Homem-Formiga da Marvel, pequenininho, entrar lá e ir adicionando átomo de B numa liga metálica A, que a princípio não é liga metálica, né? Nessa parte aqui é o metal A puro. Só que você vai lá, fica pequenininho, com um sacão de átomo de B nas suas costas, os átomos continuam de tamanho normal, só você diminui, para você ver como esse exemplo é absurdo, mas para te chamar a atenção, suponha que você pudesse entrar ali e acrescentando na estrutura cristalina do A, átomos de B. Gente, a gente já sabe que na prática não é assim. Na prática, você vai fixar aqui uma composição, fundir aquela quantidade de A, fundir aquela quantidade de B, para que se formem ligações químicas entre A e B, que a princípio, quando você faz a mistura física, só tem ligação de metal A com metal A e ligação de metal B com metal B. Quando você funde, é que você vai realmente interligá-los e formar a liga, tá? Funde e ressolidifica, aí você chegou
na sua liga. Aí quando você aumenta a temperatura, você estuda o comportamento para essa uma liga. Mas isso a gente já vai fazer muito vamos dizer assim, na segunda metade da aula de hoje. Então entendam o funcionamento do diagrama. E na minha opinião, o melhor jeito de entender esse funcionamento é imaginando essa situação absurda. Que você pudesse ir encaixando átomos de B na estrutura cristalina de A. Existe um limite de solubilidade, igual quando você está pondo açúcar na água. Não dá para fazer isso com a solução sólida, tá? Solução sólida, você fixa a composição, funde ela, espera solidificar, fez a solução sólida. Mas supõe que é possível ir adicionando átomo de B, só para vocês entenderem como eu adiciono açúcar na água ou sal na água, tá? Para solução líquida, essa imaginação é super plausível, porque você faz isso na prática. Para o sólido não é, mas finge que é para você entender. Então você está adicionando átomo de B numa estrutura cristalina de A que já estava pronta. Estou adicionando B, são metais fictícios, a gente vai ver exemplos com metais reais. A aula de hoje é para isso, para ver exemplos com metais reais. Só estou revisando porque você está em final de período, eu ainda não dei atividade disso, a atividade disso ficou para o ano que vem. Então, achei que convinha fazer essa revisão rápida, tá? Então, imagina que você está acrescentando átomo de B na estrutura cristalina de A. Primeiro só tem A, você está aqui, ó, 0% B, portanto 100% A. Vê que o eixo X aumenta, conforme eu ando no eixo X, aumenta a porcentagem em peso de B, tá? Então, eu estou adicionando B, significa nessa temperatura aqui. Significa que eu estou andando em cima dessa linha. Estou adicionando B, adicionando B, adicionando B, adicionando B, adicionando B, até que eu chego aqui, ó. Aqui, gente, é o limite de solubilidade de B em A. Daqui para frente, a liga metálica vai olhar e falar assim, André, não. Para de enfiar B aqui, não dá mais. Eu cheguei no limite de solubilidade, eu vou formar um corpo de fundo. Igual quando você põe muito açúcar na água. Tá bom. Então o B que eu pôr a mais vai para o corpo de fundo? Vai. E além disso, por uma questão aí da natureza, aquela história lá da termodinâmico, que é mais espontâneo acontecer, além do B restante para o corpo de fundo, o B remanescente, o B a mais, ele não vai sozinho, ele pega alguns átomos de A. Então você forma como se fosse aqui ó, uma solução, é que é tudo sólido, tá? Mas só para vocês entenderem. Uma solução rica em A, com átomos de B até o limite de solubilidade, os átomos de B a mais vão para o corpo de fundo, entre aspas, porque não tem corpo de fundo, são dois sólidos aí separados, não é líquido e sólido, tá? Mas pensa assim, vai para aquele corpinho de fundo, é o restante. É a fase beta, mas não vai só átomo de B, vai fase beta, ela é rica em B, mas ela puxa os metais A juntos. Então eles se separam em duas fases, uma rica em A, uma rica em B, mas as duas têm os dois componentes, tá? Isso aqui, depois que você chega nesse limite aqui de porcentagem de B, tá bom? Se continuar adicionando B, vão ter as duas fases, vão mudar as quantidades, tal, de cada fase, tal, adicionei B, adicionei B, adicionei B, até que eu passo tanto o limite de B que eu tenho um ponto de viragem. Dos 50% para frente, o B era o meu soluto. Ele estava em pouca quantidade, tá? O B, eu não sei se vocês já aprenderam solvente soluto em química, tá? Então vou falar de um outro modo. O B é quem está sendo dissolvido, porque ele está pouco. Mas você jogou tanto B que agora é o A que está sendo dissolvido no B, tá? E se você botar um tanto absurdo de B, ele dá conta de solubilizar toda aquela quantidade de A que você tinha, porque você chegou nessa região. Claro que essa análise de pegar uma temperatura e ir variando a composição, ela é teórica, porque não dá para você, na prática, enfiar átomo de B na estrutura cristalina de A. Repetindo aí pela terceira vez, uma composição fixa da liga, uma quantidade de A, uma quantidade de B, supondo A e B dois metais, né? Que podem ser chumbo e estanho, que a gente vai ver no próximo slide, fundir e fazer. Mas só para vocês entenderem o funcionamento. Se essa mesma explicação teórica tivesse sido dada mais para cima, percebam que a composição na qual aparece a segunda fase é maior. O que significa isso? Que para uma temperatura aqui T1 e aqui T2, numa temperatura T2, ó, uma quantidade maior de B pode ser dissolvida no A. Claro, maior temperatura, maior limite de solubilidade. Mais B pode ser enfiado na estrutura cristalina do A. André, não gostei do jeito que você fez a análise, que o B passou o A, ficou confuso. Tá bom, pensa de outro modo. Pensa de outro modo, ó. Pensa no sentido para cá dessa flecha. Pensa que você só tem átomo de B, aí você começa a enfiar átomo de A lá na estrutura. A análise é a mesma, matematicamente vai dar a mesma coisa. Começa a enfiar A, começa a enfiar A, tem uma hora que ele fala, ó, quando você chega nessa composição de A, mas André, o eixo é em composição de B. Tá bom, você vê aqui, faz 100% menos esse valor, você achou a composição de A. Quando você pôs esse tanto de A, que você consegue calcular aí, que nem é muito, é pouquinho, separou numa fase alfa e numa fase beta, tá? Alguém testou aí composições diferentes em várias temperaturas e chegou nesse ponto, tá? Para uma dada composição, ele obteve aí
um ponto desse diagrama, que é o limite de solubilidade na temperatura para aquela composição. Para outra composição, o limite de solubilidade é outro. Para outra composição, é outro. E aí, com os vários pontos, ele ligou, formando essas duas linhas aqui, tá? Vou tirar essa rabisqueira toda, que a análise a gente já tinha feito semana passada, foi só para vocês relembrarem, tá? Falei do ponto azul aí, que é o ponto eutético, é o único ponto de mistura, isso eu falei bastante, onde acontece mudança de fase sem mudar a temperatura, ó. Pode ver que passou dessa temperatura, um único valor de temperatura, que você pode projetar no eixo Y e ver quem é. Esse gráfico não tem números, mas no gráfico real você consegue fazer isso, tá? Nessa temperatura, claro que isso leva um tempo, lembra que o diagrama de fase não avalia o tempo, ele é a condição de equilíbrio, então é depois, toda análise que você vai fazer aqui deslocando de um ponto para o outro, variou a temperatura, mudou a temperatura e esperou um bom tempo, tá? Esperou entrar na condição de equilíbrio. Quanto tempo é esse? Para cada sistema é uma, não vem ao caso agora, tá? Isso a gente veria na curva TTT, que infelizmente no remoto eu não vou conseguir incluir, curva TTT. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, quando eu montar também essa aula para o presencial, eu coloco no YouTube. Quem tem aí o meu canal do YouTube, sabe, o endereço, se um dia precisar de curva TTT, eu vou preparar essa aula, não esse ano letivo, tá? Isso só no ano letivo de 2022, mas vai estar lá. Qualquer coisa, mesmo acabando o ensino remoto, vocês vão ter meu WhatsApp. Vocês falam comigo. Se eu mudar de número, vocês vão me ver lá no Cefet. A gente conversa e fala sobre curva TTT. Curva TTT, sim, leva em conta o tempo da transformação, que a gente infelizmente não vai ver. Aqui não, aqui é a condição de equilíbrio, então é quando a transformação já está feita. Ó. Se eu tiver essa dada composição, que a gente chama de composição do eutético, a essa temperatura mais alta, só tem líquido. Se eu tiver nessa temperatura aqui, que é a temperatura de transformação, é o ponto triplo. Tem alfa, beta e líquido, porque está ocorrendo a transformação lentamente, mas em uma única temperatura. Sem variar a temperatura durante a transformação. Se eu pegar nesse ponto de baixo, eu tenho as duas fases sólidas, tá? E agora, o que eu esqueci de falar é que acima dessa linha aqui, que eu tinha tapado, vamos ver a parte de cima agora, tampar a parte de baixo para a gente ver a parte de cima, que a gente acho que deu para entender a análise. Na parte de cima começa a aparecer o líquido, tá? Começa a aparecer o líquido. Pensa numa alta concentração de A, vou tapar ali, mas você está vendo que aqui é alfa, né? Se aumentou a temperatura, a alta concentração de A vai formar só a fase alfa. Aumentou a temperatura, vai ter um lugar que funde, aparece uma fase líquida, vai ter um lugar que aparece o líquido. Eu falei a semana passada, para simplificar para vocês imaginarem isso assim, ó. Vou até tirar, porque aqui não ficou legal tapar, não. Imaginar como se fosse assim, ó. Essa parte aqui tem a cara de um isomorfo, ó, porque é uma fase só abaixo de uma dada temperatura para algumas composições, né? É claro que você teria que limitar essas composições aqui e não descer nessa região. Aqui é como se fosse a boca do isomorfo, lembra? O isomorfo é isso aqui, ó, tem essa boca no meio. Então, alfa embaixo, alfa mais líquido em cima e só o líquido em cima. E fazendo análise desse lado aqui também, ó, fiz muito grande a bola vermelha, né? Fazendo análise desse lado aqui também, né? É claro que você teria que ter um número bem limitado de composições a partir de uma única temperatura, mas mesmo que você suba a temperatura reto, ó, você passa passa sólido puro, região bifásica, líquido puro. Aqui também, ó, sólido puro, região bifásica, líquido puro, tá? Esse tem uma complicação a mais, tá? Ele vai ter a região dupla ali, mas é só você desenhar o coelhinho, ou o Pikachu, ou seja lá o que for, e imaginar o seguinte, para você aí memorizar mais rapidamente o significado, né? Você fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, tá? Imaginar que de um lado, ó, é o isomorfo, a alfa, dentro da orelha é sempre bifásico, alfa mais líquido, líquido é sempre lá em cima, né? Do outro lado é como se fosse outro isomorfo, beta, beta mais líquido, lá em cima líquido. Tá, você meio que pôs do lado certo o alfa e o beta, a orelhinha aqui é a boquinha, parece o isomorfo, a orelhinha do outro lado ali é a boquinha, só sobrou uma região vazia, que é a região de mistura de fases sólidas, tá? Se você precisar aí memorizar isso, ter na sua cabeça mais rápido, você não vai precisar, porque eu não vou te cobrar, mas eu me sinto na obrigação de te dar a aula aí completa, tá? Pessoal que chegou depois, bom dia, sejam bem-vindos. Tá, até agora eu só fiz revisão, porque ainda não fizemos atividade disso, a gente tá quase no Natal, vocês aí no final de período, todo mundo cansado, inclusive eu, então achei que convinha a gente revisar um pouco, porque agora esse diagrama que a gente fez no fim da aula passada é teórico. Vamos ver como é que seria a situação prática. Alguém cuidou de estudar essa liga metálica em diferentes composições ao longo da variação de temperatura e com isso ele conseguiu vários pontos. Ligando esses pontos, ele conseguiu essas linhas, que nada mais são do que limites de solubilidade para situações específicas, né? Quanto de líquido vai aparecer numa temperatura, quanto de beta dissolvido no ar, quanto de fase beta em relação à fase alfa tem. E nós vamos dar uma olhada nesse diagrama chumbo estanho em
várias linhas de composição diferentes que eu já arrumei, que eu dei essa aula ano passado, assisti minha própria aula no YouTube ontem à noite para relembrar, porque, né, o livro que eu me baseei é muito bom, é o livro do Callister, mas eu prefiro a minha própria aula, já que ela estava pronta, porque é o meu raciocínio, tá? Então eu olhei ontem, relembrei aí como é que eu ia explicar, não achei que tinha nada mal explicado, por isso mantive. Se eu achasse que tá ruim, eu ia lá no livro, ia dar uma olhada, ia mudar alguma coisa, adaptar e tal, mas gostei da minha própria explicação, então vou repeti-la aqui. Tá? Esse desenho é o mesmo que o outro, gente. Olha aqui, vou fazer em vermelho mesmo. O coelhinho, a região bifásica, é a carinha do coelhinho. Tá vendo? Ih, errei na boca. Tudo bem, adapto. Faz o bigode aqui, ó. É a carinha do coelhinho. A bifásica que eu falo é de duas fases sólidas, né? É a carinha do coelhinho. A de duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida é a orelha. A de outra fase sólida e uma fase líquida é a outra orelha. Acima da cabeça do coelho, só líquido. Do lado esquerdo aí, pensando na tela, quando eu faço aqui, né, na minha imagem fica ao contrário, mas pensando aí na tela, lado esquerdo da cabeça do coelho, somente a fase alfa, lado direito bem pequenininho, tá vendo? A região é bem pequenininha, somente fase beta. Pode ver que ele nem completou aqui o diagrama, ele fez uma linha até onde se conhece, né, sobre esse diagrama. Esses diagramas de fase eutética binário vão sempre ter o formato da cabeça de um coelhinho, ou do Pikachu, né? Dá para você desenhar o Pikachu aí também. Eu acho que fica até melhor, né? Ó, você vai fazer o risquinho aqui na orelha dele, o outro risquinho na orelha dele, vai ficar torto, né? Você vai fazer o olhinho do Pikachu, que tem aquele brilho no olho assim, ficou vesgo o meu Pikachu. Vai fazer o narizinho do Pikachu e a boquinha do Pikachu. Coitado, esse meu Pikachu ficou horrível. Mas enfim, fazer as bochechas, né? Se eu tivesse caprichado mais no desenho, teria ficado mais bonitinho. Pikachu, coelhinho, tanto faz. Na cabeça do bicho aí, agora você olha para ele, você vai imaginar o bichinho. Na cabeça do bicho, duas fases sólidas, tá? Nas orelhinhas, uma sólida e uma líquida. Na parte mais alta e maior, né? Maiores temperaturas, a gente pode inferir aí que é o líquido, né? Então, acima da cabeça, o líquido, do lado direito e esquerdo, fases sólidas puras na cabeça, mistura de fases sólidas nas orelhas, uma fase sólida mais uma fase líquida. Vamos fazer análise igual a gente estava fazendo, só que aqui numa situação real, em que o meu metal A é o chumbo. Ó, meu metal A é o chumbo, então desse lado aqui eu tenho 100% de chumbo. Olha que a composição varia em estanho, tá? A composição varia na porcentagem de estanho. Então, do lado de lá eu tenho 100% estanho. De um lado eu tenho 0 estanho, então, portanto, é uma liga 100% chumbo, e aí eu vou andando na porcentagem de estanho. Daqui para frente só vou falar a porcentagem de estanho. Se vocês quiserem saber a de chumbo, pega o valor que eu vou falar para o estanho e subtrai do 100%, tá? Se eu tiver uma liga aí, 20% de estanho, ela tem 80 de chumbo. 40 de estanho, ela tem 60 de chumbo, e assim por diante, tá? Vamos começar a fazer nossa análise nessa linha amarela aí, ó. Partindo do resfriamento do líquido, tá? Partindo do resfriamento do líquido. Vou manter esse azul mesmo. Imagina que você está aqui, ó, a 300 e, sei lá, 50 graus, um pouquinho menos, né? 350 seria o extremo aqui. 340 graus, você está aqui numa composição mais ou menos, aqui está o 10, 8% de estanho. Portanto, 92% de chumbo em peso. A sua liga metálica está completamente líquida. Desceu um pouco a temperatura até 300, ó, apareceu o quê? A primeira fase sólida. Obviamente, rica no metal chumbo, é a fase alfa, é estanho dissolvido no chumbo. Claro, pô, você tem 92% de chumbo, 8% estanho, lembra que o gráfico aqui no eixo X é a porcentagem de estanho, ó. Eixo X está aqui, porcentagem de estanho, eixo Y está aqui, temperatura, porcentagem em peso de estanho, tá? Chegou aqui em 300 graus, apareceu uma fase alfa, rica rica em chumbo, pobre em estanho. 8% estanho, 92% de chumbo, tá? Desceu mais a temperatura, chegou aqui em 250, sei lá, você tem a fase alfa sólida pura, tá? Desceu mais a temperatura, o esperado era que você ficasse só com a fase sólida pura, mas nessa composição, se você baixar do 100, ó, já é 8%, já é muito chumbo, mais ou menos 8% que eu tô olhando aqui embaixo, tá? Já é muito chumbo, 8% já é muito estanho para o chumbo dissolver. Então já separem uma segunda fase. Tá vendo? Você começa lá no líquido, aparece a primeira fase sólida, rica em chumbo, ou seja, alfa. Aí todo líquido solidifica em alfa, e aí já estando sólido, tem uma hora que a temperatura tá baixa e fala assim, o chumbo olha e fala assim, então, André, se sou eu,
Você está me resfriando, tem muito estanho aqui. A 200 graus, ok, eu dou conta de solubilizar esses 8% de estanho, mas se você descer do 100, eu vou ter que expulsar um pouco desse estanho. Não vai rolar. Limite de solubilidade. Todas essas linhas desse diagrama ficam menos complicadas, menos abstratas, se você pensar nelas como limite de solubilidade, igual a gente fez na primeira aula. Temperatura, composição de açúcar. Ó, numa temperatura baixa, o limite de solubilidade é aqui. Se aumentar a temperatura, o limite de solubilidade aumenta um pouquinho, ou seja, o tanto de açúcar, esse pontinho, você descer aqui embaixo, é o tanto de açúcar que a água dá conta de solubilizar naquela temperatura. Aumenta mais, até que o diagrama de fase é assim, ó. Ou seja, do lado de lá é a solução de açúcar e água, o líquido, mais o açúcar sólido no fundo, certo? Do lado de cá é só o líquido, é só a solução. Vejam que quanto mais baixa a temperatura, mais cedo é esse limite que separa as fases, ou seja, mais cedo é a concentração de açúcar que faz formar o corpo de fundo, né? Mais cedo que eu falo é menos açúcar você precisa para um pouco dele ir lá para o corpo de fundo. Quanto maior a temperatura, você vai ter que jogar muito açúcar para formar esse corpo de fundo. É isso que significa essa linha azul aqui que eu estou passando o branco por cima. São vários limites de solubilidade em diferentes temperaturas. Aqui é a mesma ideia. Ah, cada 8% de estanho é pouco, né, pro chumbo. Então forma só uma fase, ele dá conta de solubilizar, em 200 graus. Se você abaixar de 100, ele vai falar, tem muito estanho aqui, ele vai expulsar um pouco de estanho. Mas, na natureza das ligas metálicas, nada é tão simples. O estanho não sai sozinho, ele leva alguns chumbinhos com ele. Pouco! O que mais sai é estanho, né? Não é que expulsa, gente. Eles querem ficar separados. Numa temperatura mais baixa, a interação deles diminui. Então, eles querem ficar... É isso que é diminuir o limite de solubilidade. Ele não dá conta mais, não cabe mais ali. Então, ó, faz a sua própria fase. Tem muito estanho aqui. Aí o estanho vai embora. Mas como eles têm alguma solubilidade, ele leva um pouquinho de chumbo com ele. Separa a fase beta. A alfa tem muito chumbo, pouco estanho. A beta tem muito estanho, que foram os estanhos expulsos, né, entre aspas. Tem muito estanho e pouco chumbo, mas ele levou alguns chumbos com ele, tá? E aí, se você continuar descendo a temperatura, daqui para baixo não muda nada, continua aí na região bifásica, alfa mais beta, tá? Fazendo uma outra análise, em outra região aqui, nas mesmas temperaturas, vamos pegar as mesmas temperaturas aí. Então, você está lá em 327 é a temperatura de fusão do chumbo, que deve ser uns 330. 330 só fase líquida, igualzinho. Desceu para 300, aqui continua tendo fase líquida. Lembra, quanto maior a mistura, mais baixo é o ponto de fusão. Se tem mais mistura, vai fundir mais em temperaturas mais baixas. Então, no resfriamento, vai demorar para aparecer a fase sólida. Você vai ter que ir lá embaixo para aparecer a fase sólida. Olha o eutético. Olha o eutético. Ele funde abaixo de 200 graus. Então, e daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Se você resfriar o eutético, você vai ter que ir lá embaixo para aparecer a primeira fase sólida. Então, ó, com um pouquinho mais de chumbo aqui, entre 20 e 30, que deve ter uns 23, 24% de chumbo, de estanho, hein? Tô falando trocado, hein? É de estanho, essa concentração é de estanho. Então, ali era 8% de estanho no chumbo. Aqui é 24% de estanho também. Então, como tem um pouco mais de estanho, é uma mistura maior. A primeira situação que a gente analisou estava mais perto do chumbo puro. A segunda é uma mistura maior. Quanto mais mistura, mais abaixa o ponto de fusão. Que nem o sal na água. Eu vou jogando sal na água, eu abaixo o ponto de congelamento. Consequentemente, fusão, congelamento, para a água, pelo menos, é a mesma coisa, né? Fusão a gente fala na subida, congelamento na descida, mas é a mesma temperatura, tá? Para água pura, 0 graus. Você vai adicionando sal, essa temperatura baixa. Ou seja, no resfriamento, demora mais para aparecer o gelo. No aquecimento, funde mais rápido, funde mais cedo, porque essa temperatura abaixou. Mesma ideia aqui. Então, a temperatura que aparece a primeira fase sólida é mais baixa, né? Que é a temperatura também que fundiu completamente, que é essa aqui, ó. Então, você tem que vir aqui, ó, no 250. Aí já tem fase líquida. No 300 ainda não... sólida, perdão. No 300 ainda não tinha, era só líquido. Assim como no 340, 330, tá? Era da mesma maneira. Aí você desceu... diferente do primeiro caso que a gente estudou, aqui é a mesma coisa, só tem líquido. Então tem que abaixar um pouco mais a temperatura até aqui para começar a aparecer a primeira fase sólida. Aqui já tem sólido. Tá vendo? Então, o aparecimento do sólido é em temperaturas mais baixas aqui para uma concentração maior de estanho no chumbo, tá? Aí desceu mais. Olha que curioso, aqui não vai chegar a formar o alfa puro, igual naquela concentração baixa. Ele não dá conta de solubilizar todo o estanho em situação alguma. Ó, você vai
abaixando a temperatura só tem líquido, aparece a fase alfa, que realmente é estanho dissolvido no chumbo, pouco estanho, muito chumbo, então estanho dissolvido no chumbo, alfa é rico em chumbo, tá? Você não vai formar alfa puro. Prevalece a presença do líquido, né? Existe a presença do líquido até você descer aqui, ó, da temperatura do deutético, que é 183. Desceu! Não vai chegar a formar alfa puro igual o lado de lá. O pouco líquido restante, o alfa vai aumentando de tamanho. A gente vai ver isso nos próximos slides. Mas o pouco líquido restante se torna beta. Na verdade, ele se torna uma mistura de alfa e beta. Mas, enfim, já aparece o beta antes da cristalização do alfa se completar. Antes do alfa ser todo sólido, que nem era na primeira situação, ainda junto com o líquido, né? Vamos dizer assim, não existe uma região que tudo é alfa sólido. Tem alfa com líquido, alfa com líquido, alfa com líquido, abaixo de uma dada temperatura tem uma mistura de alfa e beta, tá? Isso acontece para concentrações maiores de estanho no chumbo. Aí você tem a situação análoga do lado de lá. Aqui é pouco chumbo, muito estanho. Só líquido. Se você descer aqui, ó, cuidado que a temperatura desse lado está em Fahrenheit, então você tem que puxar para o lado de lá. Vamos fazer a análise aqui em, sei lá, 300 graus, só tem líquido. Aqui, olha só, você tem 98% estanho e só 2% chumbo. Então aqui o chumbo é que está dissolvido no estanho para essa composição de liga. A 300 graus só tem líquido. Desceu aqui para 200, ó, cuidado, parece que é 400, mas essa escala está em Fahrenheit. Olha na outra, que o Celsius é uma temperatura que a gente usa no dia a dia. Desceu para 300, aparece a fase beta. O pouquinho de chumbo que tem aí está totalmente dissolvido na estrutura cristalina do estanho. Ops! Mas se você descer mais, ó, tá zoado aqui, tá em cima da linha, mas se você descer aqui, você chegou na região bifásica. Talvez não dê para ver aí, porque a linha ficou muito grossa, mas você chegou na região bifásica. Então, mesmo aqui, mesmo tendo só 2% de chumbo, em temperaturas mais baixas já é o suficiente para precipitar uma segunda fase alfa, rica em chumbo. Claro que a quantidade dessa fase alfa vai ser ridícula. Você tem pouquinho chumbo para expulsar e ainda ele vai puxar alguns estanhos. Mas existe, tá? Nesse aqui é o outro extremo. Então os extremos são análogos, né? Em um aparece a fase alfa e tudo vira fase alfa primeiro, depois temperaturas muito baixas que aparece beta. Aqui, ó, tudo vira fase beta primeiro, depois em temperaturas muito baixas que aparece a alfa. Esse outro era diferente. Sempre vai coexistir alfa e líquido, alfa e líquido, alfa e líquido, até que aparece o beta. Também dá para fazer análise aqui com o beta do mesmo jeito. Ó, você vai descendo, só tem líquido, apareceu a fase beta, tem algumas temperaturas de região bifásica, até que desceu. Nunca tudo vai virar o beta. Sempre é beta e líquido, até que de repente aparece o alfa. De repente, que eu tô falando é assim, né? Esses processos são devagar, tá? Eles levam tempo. De repente é o seguinte, você não vai chegar a ter o beta puro para depois ter o alfa. Você vai ter o beta mais líquido, e no final do processo você vai ter uma mistura de alfa e beta. Então, quer dizer, nesses extremos aqui, pouquinho estanho ou pouquinho chumbo, você tem aí a formação de uma fase sólida pura para depois aparecer a outra. Nesses aqui, ó, você nunca vai ter uma fase sólida pura. Sempre tem ou sólido e o líquido, ou dois sólidos. Descendo aqui também, ou sólido e o líquido, ou dois sólidos, tá? Na verdade, na prática é um sólido só, mas, vamos dizer assim, duas soluções sólidas na mesma liga metálica. E tem a temperatura do eutético, que a gente já falou na aula passada. Você vai ter que baixar muito mais a temperatura, só em 183 vai começar a aparecer a primeira fase sólida, e de uma vez a 183, né, sem mudar a temperatura, todo o líquido se converte direto na mistura de alfa e beta. Vejam que em todas as outras situações aparece uma fase sólida antes, que às vezes ela até se completa, nesse extremo aqui se completa a cristalização do alfa, no outro extremo se completa a cristalização do beta, depois que precipita a segunda fase sólida. Ou então ela não se completa, ela coexiste com o líquido até aparecer a segunda, né, que seria o caso aqui, e nesse outro aqui, ela coexiste com o líquido até aparecer a segunda, aqui é totalmente diferente. Não tem coexistência de sólido e líquido. O líquido se converte todo de uma vez para uma mistura de duas soluções sólidas, tá? Dando um exemplo aí de análise que a gente já fez tudo isso, só estou aí repetindo. Até aqui não foi revisão, porque a gente viu aí a situação prática, tá? Vou tirar esse monte de rabisco, vocês têm que rever o vídeo, ou sem rever o vídeo tentar pensar o que acontece, não é tão difícil, é só ver as regiões pelas quais os tracejados amarelos passam, que você consegue ter uma ideia do que acontece. Mas ainda fica muito abstrato. Então eu vou mostrar desenhos do que está acontecendo na liga metálica, que é a formação da microestrutura da liga metálica. Vocês já vão entender o que é microestrutura pelos próximos slides. Eu não queria dar isso, porque vocês não são técnico em mecânica, muito menos técnico em materiais, muito menos técnico em metalurgia. Vocês são em mecatrônica, vocês têm que ter uma base disso, vocês não têm que ser especialistas nisso. Então eu não queria mostrar.
Mas eu estava assistindo minha aula do ano passado, na qual eu falo a mesma coisa, ela está no YouTube, se vocês quiserem assistir a mesma aula, tá? Na verdade, eu dei tudo de uma vez, perguntei pro pessoal do ano passado se podia esticar um pouquinho, e aí dei a aula de eutético binário, né? Aquele começo lá com A e B, e esse comentário final, dei tudo junto. Então eu falo a mesma coisa, eu não queria dar. Mas aqui tá tanto, aparece o beta, aparece o alfa, que raios que é isso? Que beleza, separar o sal de gelo eu consigo imaginar. Mas aparece alfa, aparece beta. No outro, no gráfico teórico, você também estava falando, André, de aparece alfa, aparece beta. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Então vamos ilustrar. Talvez fique um pouco menos loucura. Vai continuar loucura, porque essa matéria é foda pra caramba. Mas, né, falei isso ano passado, repito, no meu segundo ano de engenharia de materiais eu queria largar o curso por causa dessa matéria, tá? Que é o que eu sempre falo, você vai fazer um cálculo de matemática de ensino superior, por mais complexo que ele seja, se você sentar e estudar o passo, você pode ser que você não consiga fazer, reproduzir numa situação semelhante. Por mais complexo que seja, você consegue sentar, analisar, entender o passo a passo que o professor fez. Aqui, cara, para você entender de verdade isso, você teria que testar todas as composições do 1 ao 100% da liga metálica em questão em todas as faixas de temperatura para ver realmente se cada ponto desse diagrama vai estar onde ele está falando para formar a linha que tem. Porque, veja, essa linha não está aqui de graça, ela é a junção de vários limites de solubilidade que alguém testou. Eu não estou nem conseguindo fazer de tantos pontos que são. É uma sequência de vários limites de solubilidade que alguém testou, que muda conforme a temperatura, que vai mudar a composição conforme a temperatura. Essa outra linha também, a junção de... Você já pensou você testar tudo isso? Então, não dá. A gente tem que ir imaginando. Por isso, como eu sempre tive dificuldade nessa matéria, eu trouxe primeiro exemplos mais palpáveis para vocês, para depois a gente ir para as ligas metálicas de fato. Fala, André, mas você quer que a gente desista? Por isso você está falando que você queria largar o curso dessa matéria? Pelo contrário, eu quero que vocês entendam que é difícil, que eu também tenho dificuldade, e por isso eu preparei muito a aula para vocês. Por quê? Claro, é o segundo ano que eu estou dando essa aula, ainda tem coisas nela a melhorar, sem dúvida, mas eu fiz diferente da forma como eu tive, porque quando eu tive eu não entendi nada. E aí eu tô passando para vocês falando, ó, nem tudo vocês vão entender, mas aqui vocês precisam saber isso. Nem tudo vocês vão entender, mas aqui vocês precisam saber isso. Então vamos ver como é que forma, o que é a formação da tal da fase alfa. Pelo desenho, eu acho que já tá para vocês terem uma ideia que realmente a coisa é mais simples. Aqui ele pegou um ponto da orelhinha, ó, mais ainda extremo que o meu, numa composição de liga aí de 3% de estanho. Então, basicamente, chumbo puro. Para que ele fez isso? Para não entrar na região de coexistência. Eu não preciso me preocupar com o beta. Aqui é igualzinho o isomorfo que a gente viu 2 semanas atrás, que é um pouco mais palpável. Ó, lembra que metal sólido é átomo organizado. Metal líquido é átomo desorganizado. Assim como eu faço em outras matérias, eu não vou desenhar átomo desorganizado, tá? Eu não vou desenhar. Então aqui, ó, é como se você tivesse uma lente de aumento olhando o metal líquido fundido. Você tem uma porcentagem aí C1, que ele chamou de C1, porque ela é muito pequenininha, deve ser uns 2% de estanho, C1% em peso de estanho, todo mundo líquido. Ele só desenhou a bola, por quê? Porque o líquido eu não desenho. O que eu tenho aqui é um monte de átomo desorganizado, e átomo desorganizado eu não vou desenhar, tá? Na situação que desce, começa a nuclear, que é como a gente chama nessa área de materiais, a fase sólida. Aqui, ó, dentro da orelhinha, tá vendo? Começou, tô aqui na orelhinha, tô na região de alfa mais líquido. Começa a nuclear a fase sólida. O que que eu tenho? Dentro de cada uma dessas partículas que começam a formar, eu tenho os átomos. Por isso que eu tô fazendo só pontinho. Talvez nem dê para ver daí. Se você tiver com o celular, então esquece. Mas dentro de cada bolotinha dessa que começou a formar, e cada um desses não é um átomo, são vários átomos, tá, gente? É um punhadão de átomo, da ordem lá de sempre, 6 vezes 10 a 23 em cada partícula dessa. Começou a formar o sólido começa a formar em pontos do líquido. É como se fosse gelo na água, tá? Eu falava até pro pessoal, pode ver que na minha aula do YouTube do ano passado, se vocês procurarem lá, vocês vão achar, falo que o sólido tá boiando no líquido, para dar ideia da coexistência das duas fases. Mas não boia, né? Ele afunda. No caso dos metais, ele afunda. Porque nos metais, o sólido é mais denso que o líquido, então ele vai para o fundo. Já no caso da água, que a gente pode ver no dia a dia, o gelo boia. Porque a água tem uma anomalia. É a única que a fase sólida é menos densa. Não precisa pensar nisso agora aprofundadamente, tá? Mas é só na água que a fase sólida vai boiar na fase líquida. Para os materiais em gerais, o sólido vai para o fundo do líquido. Mas para vocês imaginarem, imagine que é isso aqui. A água começou a congelar e as pedrinhas de gelo começam a se formar em alguns pontos separados, tá? Olha só, olha só.
Não é água e gelo, hein? É metal líquido e metal sólido. Só que ao contrário do gelo, quando for para congelar vai formar um único cristal de gelo, no metal sólido, cada uma dessas partículas que começou a se juntar, começou a ficar sólida, que como é que solidifica, gente? Tá no líquido, todos os átomos desorganizados. Em alguma região, alguns se juntam, formam um pedacinho de sólido. Eles ficam organizados e próximos. Em outra região, outros se juntam. Eles ficam organizados e próximos. Aí depende se é uma panela de aço, uma panela de gusa. Não é nem aço nem gusa, né? Porque aqui é chumbo estanho. Mas uma panela, tipo aquela de aço, de gusa, que tem ali a liga fundida, vai ter regiões mais frias, vai ter regiões... vai ser muito heterogêneo, você não tem muito esse controle. É meio que a natureza decide uma região mais fria, uma região onde tem maior concentração atômica. Nessa região eles se juntam, conforme está baixando a temperatura, e se organizam antes. Porque não organiza tudo de uma vez. Organiza um pouquinho num canto, outro pouquinho no outro, outro pouquinho no outro, outro pouquinho no outro. Conforme você vai baixando a temperatura, essas regiões organizadas vão crescendo. Crescendo como? Você dá comida e ela cresce? Não! Os átomos que estão no líquido, ó, aqui onde está roxo claro, é porque tem átomo, eu só não desenhei. Eles vão ter uma tendência natural de quando começa a organizar uma região, os que estão no líquido começam a se acoplar naquela região organizada. E assim, essa região organizada cresce, até que as frentes de crescimento se encontram. Ó. E aqui você formou um metal sólido com várias frentes de crescimento. Lembra quando a gente viu grão e contorno de grão? Se você não lembra, eu te lembro. Agora você vai ver mesmo que você esteja no celular. Lembra que cada grão tem uma orientação cristalográfica, que é o plano de alinhamento dos gráficos, uma orientação cristalográfica diferente, o alinhamento aqui dos átomos. O átomo é bem menor do que o que representei aqui, tá, gente? Mas só para dar uma noção para vocês. Mas aqui os átomos têm um dado alinhamento, ó, eu consigo pegar uma caneta de outra cor e traçar uma linha onde eu alinhei... Ixi, o verde não apareceu, fazendo vermelho mesmo. O verde aqui, eu consigo fazer uma linha, né, conforme os átomos estão alinhados. E o vizinho aqui? O vizinho vai ter um outro alinhamento, mas da mesma maneira eu também consigo fazer uma linha onde eles estão alinhados. Lembra que a gente chamou esse alinhamento de orientação cristalográfica? E quando frentes de crescimento com orientações cristalográficas, ou seja, alinhamentos de planos atômicos diferentes se encontram, formam um encaixe imperfeito. Esse encaixe imperfeito aqui, ó, que é essa linha que eu pintei de amarelo por cima, é quando o átomo não sabe se está seguindo o padrão de um ou de outro, ficam alguns átomos ali perdidos. Esses átomos perdidos formam um contorno de grão. A gente viu isso. Agora a gente está vendo na prática, no resfriamento, na solidificação, como que ele se forma. É muito difícil cada um desses pedacinhos, muito raro, todos eles se formarem com o mesmo alinhamento. Não tem sentido. Então essas frentes de crescimento vão crescer, elas vão se encontrar, formando aí a estrutura de grãos dos metais, tá? Então, ponto A só líquido, ponto B dentro da orelhinha começa a aparecer o sólido. Aqui no ponto C, não sei se você está vendo A, B e C aí, se você estiver vendo no celular talvez não, depois se amplia, vê no computador, no YouTube e tal, né? Eu vou mandar a apresentação também. Aqui apareceu o sólido. Você pode continuar resfriando, vai estar na região que existe só o alfa puro. Não vai mudar nada nisso aqui, tá? Vai continuar sempre assim. Vamos ver outro exemplo, que agora a orelhinha, vamos dizer, ele está mais para o meio da orelhinha e não aqui na quina, no biquinho da orelhinha. Ponto D, só líquido. Desci a temperatura, começou a aparecer a fase sólida. Até aqui tudo igual, ó. Começou a nuclear, ou seja, organizar algumas regiões os átomos começam a se organizar e começam a ficar mais juntos, começam a formar o sólido. É como se fosse água e gelo aqui. E aí, átomos que estão no líquido vão se acoplando e vão fazendo essa região sólida crescer até que solidificou tudo, ó. D está na região só de líquido, E está na região de coexistência, F está na região que só tem alfa. Cresceu até aqui, ó. D, E e F é a mesma coisa que acontece. Tá? Em temperaturas diferentes, mas a mesma ideia, tá? Só líquido, alfa aparecendo, alfa com cristalização completa, solidificou todo mundo. Só que se eu descer mais, olha o que acontece. Não sei se vocês estão vendo aí, se você tiver no celular você não vai estar vendo, mas no computador você consegue ver. Pequenos risquinhos que ele fez aqui mais escuro. Ó, a parte mais clara, que cinza meio televisão antiga fora do ar, é o alfa. Tá vendo? O cinza aqui é o alfa. Tem uns risquinhos pretos que são o beta. Claro, dessa forma, em que a cristalização do alfa se completou, né, e solidificou todo mundo, não tem muito espaço para os átomos de beta serem expulsos quando a fase alfa não der mais conta de solubilizar. Eu estou falando átomo de beta, eu devo estar falando um monte de besteira. Mas, enfim, na verdade, o que você tem aqui, ó, é o chumbo puro, né, com um pouquinho estanho. Aqui você tem o chumbo com um pouquinho mais de estanho, né? O chumbo puro aqui, né? E aqui o chumbo mais estanho. Aqui nessa linha também é chumbo mais estanho, mas tem bem menos estanho, tá? O que acontece é o seguinte. Aqui no E, você tem todo o estanho dissolvido no chumbo, no pouco sólido que aparece.
Aqui no material total, porque o material total ficou sólido, você tem esse pouco estanho também todo dissolvido no chumbo, igual você tinha aqui, ó. Isso aqui formou com átomos de estanho e chumbo, pouco estanho e muito chumbo. Aqui tem um pouquinho mais de estanho, mas ainda dá conta de solubilizar. Aqui, ó, ele já tem que expulsar o estanho. Já tem que formar a fase beta, que é rica em estanho. Só que não tem muito espaço, porque está todo mundo sólido, para esse estanho formar uma fase grande separada. Não, vai acontecer localmente. Localmente aparecem esses pequenos risquinhos aqui, que são a fase beta, a fase rica em estanho, que puxou um pouquinho de chumbo, né? O estanho foi expulso, entre aspas, do meio, puxou um pouquinho de chumbo e criou ali, fez aparecer a segunda fase rica em estanho. Mas vejam a diferença. Tudo aqui é mistura de chumbo e estanho, hein, gente? Forma uma única fase sólida, com muito chumbo e pouco estanho, tá? Que vai crescendo, até que solidificou tudo. Essa fase sólida, com muito chumbo e pouco estanho, fica ali sozinho. Não importa quando você baixa a temperatura, aqui não vai acontecer mais nada. Por quê? Porque tem pouco estanho, pouquíssimo estanho. Então, qualquer temperatura, né? Quando forma o sólido, o chumbo dá conta. Porque o líquido, você não precisa pensar como solução, tá? Vamos pensar na solução sólida. Em qualquer temperatura, o chumbo dá conta de dissolver todo o estanho aqui na fase sólida. Então, só forma a fase alfa, que é igualzinho o isomorfo. Todo o estanho está dissolvido no chumbo. Aqui começa igual também. Você tem aí, deixa eu ver que horas são, porque eu tô falando muito, né? Eu não queria dar uma aula muito longa, porque, pô, é quase Natal, né? Então, você consegue aqui no ponto E, na fase sólida que aparece, ter todo o estanho dissolvido no chumbo. Até que aqui no ponto F, entrou na região que só tem alfa, solidificou todo mundo, cristalizou todo mundo. O estanho ainda está dissolvido totalmente no chumbo, tá? Se descer mais, vai ser muito estanho. Apesar de ainda ser pouco, tá aqui em torno de 15% de estanho, abaixou a temperatura, não dá mais, não tem mais limite de solubilidade, então vai ter que expulsar esse estanho. Esse estanho sai e forma uma fase fininha, porque já está todo mundo sólido, não tem como ele se mexer muito e formar uma fase maior, tá? Então ele forma fases aí pequenininhas e leva um pouco do chumbo, tá? Não é só estanho, esses risquinhos pretos não é só estanho sozinho, e sim uma segunda fase, como se fosse um corpo de fundo mesmo, que nem o açúcar no fundo da água, né? Ali, claro, o açúcar está puro, aqui o estanho não sai puro. Ele leva alguns átomos de chumbo com ele. Então, a fase cinza é rica em chumbo. A fase preta, o risquinho preto, é rica em estanho, tá? É o alfa e o beta, tá bom? Deu para entender aí a análise? Eu acho que até aqui não é muito abstrato. Aqui é simplesmente uma solidificação, aqui é o início de uma solidificação e depois uma precipitação, como se fosse o corpo de chumbo, corpo de fundo na água. Só que aqui as duas fases estão sólidas, tanto o alfa, que é o cinzinha, quanto o beta, que é o risquinho preto. E no eutético? No eutético, olha só o que acontece. Você começa a baixar, que é aquela temperatura do ponto triplo. Só tem líquido. No caso desse diagrama, chegando em 183 graus Celsius, começa a solidificação. Quando termina a solidificação aqui no ponto I, e ela vai continuar igual lá para baixo, você forma essa estrutura lamelar, que vai alternando alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Eu nunca consegui entender isso. Como que você pode olhar num metal, olhar um grão de um metal no microscópio, né? Você vai ter o grão aqui de um metal e ver um risco claro, que é uma fase, um risco escuro, que é outra fase. Um risco claro, que é uma fase, um risco escuro, que é outra fase. Né? É claro que deve ter um ataque químico próprio para você ver isso no microscópio, mas esse é um desenho esquemático que me diz o seguinte: se solidifica de uma vez, imagina, já está sólido, eu formo uma fasezinha de estanho de nada, bem fininha, já está sólido, não tem muita mobilidade. Líquido tem um pouco mais de mobilidade, mas não muita, porque ele está solidificando, ele está perdendo a mobilidade. Então, ó, alguma região da amostra já rica em estanho vai tentar expulsar o máximo de chumbo que ela conseguir, para formar uma fase rica em estanho, né? Para solidificar uma fase rica em estanho. Outra região que é rica ali em chumbo vai tentar expulsar o máximo de estanho que ela conseguir, para formar uma fase rica em chumbo. Não sei se falei ao contrário. Uma região que tem muito estanho, expulsa chumbo para formar uma fase rica em estanho. Uma região que tem muito estanho, expulsa chumbo, muito chumbo, expulsa estanho. Aqui, ó. Olha aqui, a fase alfa não é rica em chumbo, pelo que a gente viu, o chumbo está desse lado. Então, as regiões que já são ricas em chumbo vão expulsar o estanho para onde? Para suas vizinhanças, para formar uma fase rica em chumbo. Um pouco de estanho fica, forma a fase alfa. E esse estanho que foi para as vizinhanças vai deixar as vizinhanças ricas em estanho, ó. Fase beta. Fase beta é a rica em estanho. A beta está fazendo o quê? Ó, expulsando o chumbo também para as regiões. Então, eles vão trocando de posição. As regiões onde já tem uma certa quantidade maior de chumbo, vai atrair mais chumbo ali. Por quê? Porque ele está sendo expulso da vizinhança. E vai formar ali a fase rica em chumbo. Ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, ela está jogando estanho nas vizinhanças. Então, as vizinhanças vão formar a fase
rica em estanho, tá? O que não se tem muito aqui, eu esqueci de mudar a cor de uma flecha aqui. Tinha flecha? Não, não tinha não, então não esqueci. O que é, quando você tem muito de um metal, de um átomo de um dado metal, ele vai ser expulso para as vizinhanças e aquela ali vai ficar, melhor dar nome aos bois, senão vai ficar complicada a explicação. Então essa aqui, essa lamela de fase alfa, ela já era meio que um pouco mais rica em estanho. Claro, a distribuição é aleatória, mas você pode ter certas regiões ali onde você já tem mais estanho. E aí ela vai falar, opa, aqui vai cristalizar, aqui no caso alfa é chumbo, perdão. Então vamos beta, vai estanho. Nessa parte aqui você já tem, o desenho às vezes confunde a gente, já tem mais estanho, então eu vou expulsar um pouco de chumbo para chegar na concentração de chumbo o quê? Que está no meu limite de solubilidade. Se não, não forma solução sólida, tem que formar. Então ele expulsa o chumbo, fica ali rico em estanho com pouco chumbo. O chumbo que foi para as redondezas também aumentou a concentração de chumbo aqui, ó. Então vai formar aqui uma fase rica em chumbo, vai expulsar o estanho. Para onde? Para baixo, onde você já tem uma fase rica em estanho, e para cima. Então cada pedacinho, conforme uma tendência natural, vai expulsar ou o chumbo ou o estanho para suas redondezas. Então em volta de uma região aqui rica em chumbo que expulsou estanho, vão ter duas fases ricas em estanho, tá? Fazendo ao contrário também. Em volta de uma região aqui beta rica em estanho, vão ter duas... Ele expulsou o chumbo para as regiões, então vão ter duas regiões ricas... Perdão. Região rica em estanho, ele expulsou o chumbo, vocês vão ter duas regiões ricas aqui em chumbo, tá? Deixa eu respirar, que isso é muito abstrato, essa matéria é muito chata, né? É assim, é interessante, mas é muito complicado, é muito difícil. Então, a ideia, pessoal, eu vou voltar nessa explicação, tá? É que você vai formar essa estrutura lamelar. Você vai separar as fases e elas vão se separar localmente. Porque por você estar resfriando, então os átomos não têm muita mobilidade, muita difusividade. Eles não se mexem tanto igual no líquido. Difusividade é mobilidade, a capacidade do átomo se mexer, tá? Então, no líquido, ali você tem uma mobilidade grande. Mas conforme você começa a solidificar, começam a formar soluções sólidas, alfa e beta. Elas querem se separar completamente. O alfa quer ir para um lado, o beta quer ir para o outro. Mas não dá, porque você está resfriando, a mobilidade é pequena. Então, o que a fase beta vai conseguir? Ela é rica em estanho, ela vai conseguir expulsar o chumbo para as regiões vizinhas. Então, as regiões vizinhas vão formar fases ricas em chumbo. O que o alfa vai conseguir fazer? Vai expulsar o estanho para as regiões vizinhas. Então, nas regiões vizinhas vai formar a fase rica em estanho. Por isso a estrutura lamelar. Ela expulsa o metal que ela não quer, entre aspas, para as regiões vizinhas. Por isso que ela está cercada pela outra fase. O que ela queria, o que ambas queriam, era expulsar a outra fase o mais longe possível. Ficar alfa de um lado e beta do outro. Mas não dá, né? Não dá porque a difusividade é pequena, ela vai expulsar para as vizinhanças. Então, uma fase rica em chumbo sempre vai estar em volta, né? Vai ter em volta dela a fase rica em estanho, formada pelo estanho que ela expulsou. A fase rica em estanho também sempre vai ter em volta dela a fase rica em chumbo, formada pelo chumbo que ela expulsou, tá? Acho que desse jeito ficou mais claro do que da primeira maneira como eu expliquei. Aí, pessoal, falta a gente ver o intermediário. Eu tô muito cansado, imagino vocês, né? Vamos fazer uma retomada rápida aí, tá? A gente já tá terminando, viu? Ó, imagina o seguinte, eu tenho aí, aqui eu vi uma situação extrema, baixa concentração de estanho, ou seja, forma tudo fase rica em chumbo, uma fase só, começa a solidificar, solidifica e acabou. Com um pouco mais de estanho já dá uma diferençazinha, o começo é igual, forma começa a solidificar, uma fase rica em chumbo, forma só a fase rica em chumbo, acabou a solidificação. Porém, se você abaixar, precipita uma segunda fase, como se fosse o corpo de fundo, mas não dá para comparar muito com o corpo de fundo, porque são dois sólidos. A segunda fase é rica em chumbo, o chumbo que estava em excesso, rica em estanho, aqui fase rica em chumbo, rica em chumbo, rica em chumbo, a primeira fase é rica em chumbo, a segunda é rica em estanho. O estanho que estava em excesso forma a segunda fase e leva alguns chumbinhos com ele, tá? O eutético aí, a temperatura tá numa temperatura no meio, não necessariamente no meio certinho, mas intermediária entre as duas, desculpa, tá numa composição intermediária. A temperatura do eutético, a difusão é a mais baixa, hein? Funde na temperatura mais baixa, a liga eutética. O que acontece? Como a solidificação é ao mesmo tempo, elas não têm, vamos dizer assim, um tempo para mover os átomos e se separarem completamente. Então elas vão se separar do jeito que dá, vão se separar localmente. Essa separação local cria a estrutura lamelar. Quem é rica em um metal expulsa o outro para suas regiões. Então cada solução sólida fica cercada da outra, porque ela expulsou o que ela não quer para as regiões, ela ajudou a formar. A sua própria solidificação ajuda a formar a estrutura lamelar. As fases não se separam, mas não tanto, né? A rica em estanho expulsa o chumbo para as regiões, a rica em chumbo expulsa o estanho para as regiões. Então, cada fase sempre fica cercada da outra,
formando aí essa estrutura lamelar. E o intermediário? Porque nós vimos aí 3 situações. Eu vou fazer uns rabiscos, depois eu apago. Nós vimos aqui, ó, que formava só o alfa e já era igual ao isomorfo, formava fase rica em chumbo, ela solidificava e aumentando de tamanho, solidificou completamente e acabou. Nós vimos aqui, ó, que o começo era igual, formava fase rica em chumbo, ela aumentava de tamanho, solidificou, completou a solidificação, mas se resfriar mais, precipita a outra fase rica em estanho bem fininha. E nós vimos aqui, ó, que elas se separam na mesma temperatura, então a separação meio que ao mesmo tempo forma a estrutura lamelar, porque cada uma expulsa o metal que não quer ali para as redondezas, então cada fase vai ficar cercada da outra, tá? Da rica no metal que ela não quer. Então é aqui. E o intermediário? Olha só o que acontece. O começo também é muito parecido com essas duas primeiras, porque não está no eutético. Então vai ter um cara, no caso aqui o alfa, que vai formar antes. Você começa a nuclear, fase rica em chumbo, fase alfa, nucleou, aumenta de tamanho, né? Então aqui é só o líquido, desceu mais a temperatura, nucleou, ó, formou pequenos tamanhos, você vai resfriando mais, aglomerados de pequeno tamanho, né? Já cristalzinhos, fase, não cristalzinhos, mas fase sólida, né? De pequeno tamanho, vai aumentando, até que elas ficam maiores, mas não se completa a cristalização. Só com o alfa, igual acontecia aqui. Vamos olhar bem o que está acontecendo aqui. A cristalização não está indo nem de uma vez para separação de fases, líquido não está virando direto alfa mais beta, mas também o líquido não está virando completamente alfa. Ele sempre vai coexistir alfa e líquido aqui, e quando abaixar é que vão precipitar as duas fases. Vejam as 3 situações diferentes. Podemos pensar nessas duas primeiras como parecidas, porque o beta precipita depois. Essas duas primeiras solidifica todo o líquido formando alfa. Essas duas primeiras solidifica todo o líquido formando alfa. Essa aqui solidifica todo o líquido já separando de fase, formando alfa e beta. Olha essa. Essa forma o alfa, mas não solidifica todo o líquido. Quando solidificar todo o líquido, vai formar uma mistura de alfa e beta. Então, olha que coisa louca que acontece aqui. Essa aqui é a mais louca das 4 situações aí. Você forma alfa cresce até um ponto. Tem um ponto que para acabar de solidificar vai ter que aparecer o beta. Por quê? Porque já tem muito estanho. Não dá para formar o alfa puro aqui em situação nenhuma, porque o chumbo já não dá conta de sólido solubilizar todo o estanho, já não dá mais conta. Então, olha o que acontece, quando for sumir todo o líquido, a fase alfa pura que já cresceu, beleza, ela continua a fase alfa, mas o líquido que falta se solidifica com uma mistura de alfa e beta e com a estrutura do eutético, porque é de uma vez, concorda? Não é de uma vez devagarzinho, parece que envolve tempo. É simultâneo, é ao mesmo tempo. Aqui forma primeiro o alfa, mas não tudo, não solidifica tudo. Lembra, o roxo claro sem nada é metal líquido, a bolinha cinza é metal sólido. Então você tem líquido e sólido, o sólido aumenta, mas não completa a solidificação. Você tem líquido ali ainda. E você está vendo aqui pelo diagrama que quando solidificar, vai solidificar numa mistura de alto e beta. Como é uma solidificação simultânea da mistura alto e beta, vai formar estrutura lamelar. Por causa daquela baixa difusividade, de expulsar só para as vizinhanças, de ficar alternado. Alfa, beta. Por causa daquela questão de expulsar para as vizinhanças o metal que ela não quer, que a gente já falou, tá? Então, olha só que coisa louca. Aparece a primeira fase sólida, ela nucleia, cresce, não dá conta de solidificar tudo. Na hora que sai da região alfa mais líquido para ir para a região alfa mais beta, todo o líquido que está presente se solidifica em alfa e beta, simultaneamente. Então, todo o líquido que se solidificou em alfa e beta simultaneamente, que era o que faltava, tem a estrutura do eutético. Ó. Pode ver aí, se não está claro, eu marco para vocês. Ó, esses aqui é como se fossem aqueles 3 que já existiam ali. Ó. Tá dando para ver o verde aí? Tá meio ruim de ver esse verde, né? Vou fazer um amarelo aqui, porque no escuro vai ficar melhor. Esses 3 aqui são aqueles pedaços de fase alfa que já estava pronto. O líquido, ele vai solidificar como? Estrutura lamelar, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Isso aqui é muito louco, tá, gente? É muita abstração. Provavelmente vocês vão ter que revisar a aula e tal. Se em alguma hora eu troquei chumbo e estanho e tal, tem uma hora ali que eu corrigi, tá? Então prestem bem atenção nessa aula. Eu acho que eu não troquei. Acho que no máximo eu falei metal A e metal B no lugar, ou metal alfa, querendo dizer metal A, tá? Mas, às vezes que eu troquei chumbo com estanho, eu acho que eu corrigi a tempo. Então, acho que deu para ter uma noção mostrando essas estruturas. Não quero que vocês saibam a fundo essas estruturas, é só para vocês terem uma noção do que acontece. No outro lado, claro que dá para fazer uma análise análoga. A situação em que forma o beta fica beta para sempre, a situação em que forma o beta, né, e depois precipita o alfa, até que chega aqui no eutético, na situação intermediária, que é essa situação louca, mas para o lado de lá, tá? Formaria primeiro só o beta e essa fase dupla, e o eutético, aí já é as 4 que a gente vê. A análise seria a mesma, isso é cansativo, é mais difícil, então não vou ficar perdendo tempo com isso. Para vocês darem uma outra olhada aí no diagrama cobre-prata,
que ele também é eutético binário, tá? Vai ter a mesma cara aí, ó, na cabecinha do coelho, duas fases sólidas, na orelhinha uma sólida e uma líquida, do lado esquerdo só uma sólida, do lado direito só uma sólida e para cima o líquido, a mesma cara, o mesmo jeito, o tamanho das orelhas muda um pouco, mas tem muito diagrama que vai ter uma cara parecida com essa aqui, o famoso coelhinho, né? Ou Pikachu. Ou, o nome correto é o eutético binário, tá? Porque tem um ponto eutético aqui, o ponto triplo, o ponto em que quando há mudança de fase, não há mudança de temperatura e forma aquela estrutura lamelar por conta da baixa difusividade que os átomos vão ter ao longo da solidificação. Ufa! Então, tá? Fizemos análise aí do aparecimento de fases. Quando aparece uma única fase sólida, ela fica igual ao isomorfo. Uma única fase sólida e já no sólido precipita um líquido bem fininho. A estrutura lamelar, quando as duas solidificam simultaneamente, e uma intermediária, que parte se solidifica numa fase só e o líquido restante se solidifica na estrutura lamelar. Fazendo um bom resumo aí. A boa notícia, e os últimos 5 minutos de aula, não queria passar muito das 11, mas enfim, né, porque é Natal, mas já que estou explicando, vamos explicar direito. Assim a gente volta nisso rapidamente, depois fala só do ferro carbono. A boa notícia é que para resolver um exercício você não precisa entender toda essa abstração de solidificação. Para resolver um exercício é muito mais simples. A gente vai fazer um exercício igual a gente fez no isomorfo. E as coisas que a gente pode obter em um diagrama de fase são sempre as mesmas. As fases presentes naquela temperatura barra composição, a composição dessas fases presentes e a quantidade dessas fases presentes. Então, olha só, vamos ler junto. Para uma liga, 40% estanho, portanto 60% chumbo. Gente, eu precisava falar que tem 60% chumbo? Não, né? Podia ter posto só 40% estanho. Já falei, quando você quiser saber o outro, você subtrai do 100%. Então, 40% estanho a 150 graus. Quais são as fases presentes e qual a composição das mesmas? Ó, então a gente tem que primeiro, lembra qual que era a sequência? Marcar o ponto. 40% de estanho está aqui, tá? 40% de estanho está aqui a 150 graus. Aqui é 250, 200, 150, tá? Então vai cair nessa região aqui, ó. Concorda? Composição de 40 graus, do eixo deitado eu saio uma reta em pé, do eixo em pé eu saio uma reta deitada, né? Um tracejado deitado e achei o ponto, tá? Já que a gente está aqui sem régua, esses diagramas são coisas delicadas, eu fiz na rabisqueira só para explicar. Não vou fazer na rabisqueira não, ó. Então, vou fazer certinho aqui com uma linha. A composição é 40%, não é? Então, deixa eu dar uma engrossada nisso aqui. A composição é 40%, então já saí do eixo horizontal uma linha vertical. A composição é 40% e a temperatura é 150. Então, saiu uma linha vertical da composição de 40% em estanho e saiu uma linha horizontal da temperatura de 150. Agora, está mais certinho. Então, a primeira coisa é achar o ponto XY de composição, que aqui é 40, e temperatura, que aqui é 150, entre 100 e 200, 150, 40, está ali certinho. O meu ponto é esse. Então, eu já posso responder a letra A. Quais são as fases presentes? Gente, em que lugar caiu? Caiu na orelha do coelho, que é alfa líquido, ou na outra orelha, que é beta líquido? Caiu na parte de cima, que é só líquido? Caiu na parte da esquerda, que é só alfa? Na parte direita, que é só beta? Não. Caiu na região, ó, 40% em estanho e 150 graus, caiu na região que coexistem alfa e beta. Então, as fases presentes são alfa e beta. Quais são as composições dessa fase? Quais são as composições dessa fase? Gente, como é que eu faço a linha de amarração? A linha de amarração eu venho na minha temperatura, faço uma linha horizontal que cobre tudo e pego, considero só a parte dessa linha que caiu dentro da região que eu tô. Então, ó, eu tô na região de alfa e beta. Qual parte caiu dentro da região que eu tô, dessa linha amarela da minha temperatura, que corresponde à minha temperatura? Só daqui até aqui, ó. Só essa parte que eu tô tô pintando de azul é que caiu dentro aí da região de coexistência de fase beta. O resto tá fora. Então, isso é a minha linha de amarração. Só a parte aí da linha amarela da temperatura que eu pintei de azul. Isso é a linha de amarração, tá? Com a linha de amarração, ele já te dá de graça a composição de cada fase presente. Gente, que fases estão aí presentes? Que fases estão aí presentes? Eu já até deixei aqui, ó, esqueci de tirar. Alfa, então o extremo da linha de amarração que encosta no alfa é a composição do alfa. Tá aqui, ó, eu até esqueci de apagar o C alfa, tá vendo? Eu não vi que ele já estava aqui no gráfico, ele já está aqui embaixo, ó, C alfa. Da mesma forma também o extremo da linha de amarração que encostar no beta, também esqueci de apagar aqui, é o C beta. Então é só olhar no gráfico, ó. Só olhar no gráfico, ó. A composição de alfa está aqui certinho entre o 10 e o 20. Então a composição de alfa é 10% em peso. 10% em peso de quem? Ué, do que foi dado. De estanho, perdão. 10% em peso de estanho. E a composição de beta? A composição de beta está aqui, ó. Ficou meio torta a minha linha, mas tudo bem. A composição de beta está aqui.
ela vai estar aí perto de 97, porque aqui está o 90, né? Ela está mais perto, ficou muito rabiscado. Deixa eu fazer uma outra coisa. Deixa eu tirar isso aqui também. A linha de amarração é isso aqui, ó, gente. Isso não mudou, tá? Só estou fazendo mais bonitinho aí. Ela vai de um extremo até o outro da linha da temperatura que eu tô. Isso é a linha de amarração. Vem até aqui, ó. Esse aqui é o outro pedaço da linha de amarração. Vem até aqui. Só para ficar mais bonitinho para vocês estudarem depois, tá? Isso aqui é a minha linha de amarração. Só que tá em azul, tá? E o que eu posso tirar aí, ó? Aqui, ó, onde encosta no alfa, é a composição de alfa. Ficou meio grande, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui onde encosta no alfa é a composição de alfa, tá? Agora ficou um pouco melhor. Deixa eu fazer ele vermelho, para vocês conseguirem ver bem, tá? Então, ó, onde encosta no alfa, agora dá para ver certinho, que está no 10%, ó, onde encosta no alfa é a composição do alfa. Deixa eu aumentar um pouco agora do lado de cá, para eu arrumar também, ó. Então, onde encosta no beta é a composição de beta, certo? Deixar isso aqui reto, diminuir, porque agora pode diminuir, vermelho vem aqui, tá? Aí, o do beta tá mais difícil de ver, porque ele tá mais num extremo aí. Deixa eu aumentar para vocês conseguirem olhar, tá? Então, aqui, ó, linha de amarração é a linha da minha temperatura, mas eu só pinto dentro da região que eu estou. Estou na região de alfa e beta, então a linha de amarração é esse azul, só dentro da região de alfa e beta. Onde ele encostou no alfa, é a composição de alfa. Você pode ver aí que ele bate certinho, né? Então, a composição de alfa é certinho no 10% em peso de estanho. Então, a fase alfa aí, ela tem 10% de estanho, 90 de chumbo. Tá claro, ela é rica em chumbo, a gente já sabe isso. A composição de beta, onde bate no beta, eu puxo para o eixo X, tá em torno ali, o 90 tá aqui tá o 100, tá em torno de 96, 97. Como no livro tá 98, eu vou usar 98, 90 não, né? 98% em peso de estanho. Olha só, o beta, claro, ela é rica em estanho, pobre em chumbo. Ela tem 98% de estanho, só 2 de chumbo. O alfa tem 10 de estanho e 90 de chumbo. Essa é rica em chumbo, 90% de chumbo, essa aqui. Não estou tirando do 100%, tá? Como eu estou fazendo a conta, tirando do 100%. Se é 10 de estanho, é 90 de chumbo. Essa tem 90 de chumbo. Essa tem 98 de estanho. E elas coexistem nessa região. Então, para essa temperatura que eu estou, nessa composição, ou seja, temperatura de 150, composição de 40% de estanho, no global tem 40% de estanho e 60% de chumbo. Mas elas estão fases separadas. Na fase alfa, eu só tenho 10 de estanho. Na fase beta, eu tenho 98 de estanho. No global, se você medir a quantidade das fases, você vai chegar no seu 40 estanho e 60 chumbo. E se eu tivesse perguntado letra C, quantidade das fases, tá? Deixa eu sair aqui, porque isso eu não vou deixar, porque não faz parte da aula. Vou pôr vocês para fazerem de atividade o ano que vem, claro, né? Então, ó, tá mais perto do alfa, não tá? Então tem mais fase alfa. Para eu achar a quantidade de fase alfa, olha o que eu tenho que fazer. Agora sumiu minha caneta. Olha o que eu teria que fazer. Eu teria que dividir esse pedaço que é maior. Lembra da regra da alavanca? Ó? Porque olha o que a gente achou. Quanto de estanho tem nas duas fases sólidas? Consequentemente, tanto de chumbo também. Quais fases sólidas, no caso aqui sólidas, estão presentes? Se eu tivesse a letra C, a quantidade de fases, como é que eu saberia o total de alfa que tem aqui? Se o ponto está mais perto do alfa, é porque tem mais alfa. Então, esse comprimento aqui, dividido pelo comprimento total da linha azul, é a quantidade de alfa. Esse outro comprimento aqui, dividido pelo comprimento total da linha azul, é a quantidade de beta. Vocês vão ter tempo de fazer isso ano que vem como atividade e eu vou revisar para vocês também. Gente, desculpa, passei um pouquinho, mas o assunto é delicado, né? Eu pretendia dar uma aula mais curta, selecionei até pouco conteúdo para isso, mas não teve jeito. Feliz Natal, excelente 2022. Eu vou ajudando vocês nas atividades, não se preocupem, eu sei que a matéria é difícil, a aula vai estar no YouTube. Obrigado quem veio e até ano que vem. Valeu!